verdade, entre o Corinthians e o Biel, estava tudo certo. O problema foi que o Corinthians não chegou a um acordo com o Sporting de Portugal. O Sporting queria 7 milhões de euros ou 45 milhões de reais para negociar o Biel em definitivo. O Corinthians não tem esse dinheiro, por isso desistiu da negociação. O Corinthians, no primeiro momento, queria a contratação por empréstimo, o que também foi recusado pelo Sporting de Portugal. A nota do Corinthians é a seguinte: o Sport Clube Corinthians Paulista informa que encerrou as negociações junto ao Sporting Clube Portugal pela contratação do atacante Biel. A equipe de Portugal não aceitou as condições ofertadas pelo Corinthians, que buscou, em um primeiro momento, o empréstimo do jogador, tentando posteriormente a compra de parte dos direitos econômicos dentro de suas possibilidades financeiras. Importante ressaltar que em nenhum momento o Corinthians se dispôs a pagar o valor total de 7 milhões de euros. O Corinthians agradece ao Sporting Clube de Portugal e ao jogador Biel e seu staff pelo profissionalismo nas negociações. Então, é o seguinte: o Corinthians quis o contrato de empréstimo no primeiro momento, não teve negócio, né? O Sporting de Portugal não quer a permanência do Biel. O Sporting de Portugal quer negociar o Biel, mas não quer negociá-lo por empréstimo. O Corinthians tentou, então, contratá-lo em definitivo. Só que o Sporting de Portugal quer 7 milhões de euros, 45 milhões de reais para vender o jogador. O Corinthians não tem esse dinheiro. O Corinthians fez uma oferta de metade disso, 3 milhões e meio de euros para tentar contratar o jogador. Parcelados, né? Seria uma oferta parcelada. E o Sporting de Portugal recusou, não quis esta proposta. Então o Corinthians desistiu. O Corinthians vai agora tentar a contratação de outro jogador no mercado, né? O Corinthians vai tentar a contratação de outro jogador que se encaixe dentro deste perfil. Jogador de velocidade, jogador de ponta, jogador que jogue nas pontas, né? Jogador que jogue nas beiradas do campo. O antigo ponta direita ou ponta esquerda, enfim, o cara que é driblador, o jogador que é driblador, que parte para cima, que quebra a defesa adversária no drible. Esse é o jogador que o Corinthians quer contratar por indicação do técnico Dorival Júnior, que não enxerga no elenco um jogador com essas características. Mas não vai ser o Biel não vem mais para o Corinthians. Outro jogador que o Corinthians está negociando é o Carlos Vinícius. Carlos Vinícius, o Corinthians está negociando. Ex-jogador do Fulham, da Inglaterra. Jogador está liberado no mercado, jogador está livre, tem 30 anos, está livre para negociar com o Corinthians, 1,90 m, jogador canhoto. Jogador que teve passagem por equipes como Rio Ave e Benfica de Portugal, o Mônaco, o PSV da Holanda, o Tottenham e o Fulham da Inglaterra, além do Galatasaray da Turquia. Acontece que ele está pedindo muito para jogar no Corinthians. Ele tem uma oferta da Arábia, do Oriente Médio. Ele recebeu uma oferta do Oriente Médio. E ele está pedindo um salário de quase R$1 milhão para jogar no Corinthians. E o Corinthians já disse que não vai pagar esse salário. Ele pediu 20% a menos. Fez uma contraproposta pedindo 20% a menos, ou seja, R$800 mil para jogar no Corinthians. Mesmo assim, o Corinthians entende que é um salário alto, mas estão negociando. O Dorival também entende que o Corinthians precisa de um centroavante para reserva do Yuri Alberto. O Héctor Hernandes não é esse jogador. O Héctor Hernandes é muito fraco, né? O jogador espanhol
não está dando conta do recado. Então, quando não joga o Yuri Alberto, o Corinthians sente falta de um centroavante. O Corinthians continua, portanto, negociando com o Carlos Vinícius e pode ter um desfecho se acertarem as questões, as bases salariais. Bom, é o seguinte, o Igor Coronado já tem um novo time. O jogador foi anunciado no Sharjah FC dos Emirados Árabes. É isso mesmo. O Igor Coronado, que rescindiu o contrato com o Corinthians. Aliás, o Corinthians ainda não anunciou oficialmente a rescisão de contrato com o Igor Coronado. Mesmo assim, ele já foi anunciado pelas redes sociais do Sharjah FC, que disse o seguinte: a criatividade está de volta. Damos as boas-vindas de volta ao mágico Igor Coronado. Olha só como ele é tratado lá nos Emirados Árabes. É tratado como mágico. E assinou contrato por mais 2 temporadas. O Igor Coronado, que tem uma carreira bem estabelecida lá nos Emirados Árabes. Então, ele vai jogar novamente lá nos Emirados. Igor Coronado, que não deixou saudades no Sport Clube Corinthians Paulista. No Corinthians, ele não jogou absolutamente nada. Quero fechar o noticiário falando do Tite, porque o Tite hoje participou de um evento, o ex-técnico do Corinthians, na minha opinião, o maior técnico da história do Sport Clube Corinthians Paulista, participou de um evento de lançamento do jogo festivo entre Corinthians e Boca Juniors. Aliás, eu vou falar do Memphis, hein? Não saia daí porque eu vou falar do Memphis também. Mas antes vou falar do Tite. E essa questão do Tite é o seguinte: amanhã tem um jogo festivo entre Corinthians e Boca Juniors às 5 da tarde no Pacaembu. E o Tite já disse que está bem da cabeça. Que está bem da cabeça, que está de boa, que está tranquilo. Isso é o mais importante, porque o Tite não aceitou o convite do Corinthians para ser técnico do Corinthians, justamente por causa da saúde mental, mas agora ele disse que está bem da cabeça. Nós temos o vídeo dele falando sobre isso? Nós temos o vídeo, é isso? Deixa eu ouvir o Tite, vamos lá. Muito obrigado pelas palavras de carinho que eu recebi, que as pessoas próximas a mim remeteram. Tô legal, tô de boa, como a molecada fala, e pronto aí para poder de alguma forma estarmos juntos nesse momento que humanamente ele é muito rico, que é doente. Que bom que o Tite está bem da cabeça, está bem de saúde, logo logo o Tite estará de volta comandando uma equipe do futebol brasileiro. Amanhã ele vai comandar o Corinthians Masters, né? O time de legendas do Corinthians contra o Boca Juniors. Deixa eu falar do Memphis, porque surgiu uma notícia hoje no jornal O Globo do Rio de Janeiro, dando conta de que o Memphis poderia deixar o Corinthians para que o Corinthians economizasse na folha salarial. O Corinthians estaria disposto a fazer uma economia de 30% na folha de pagamento do clube. E com isso, negociaria o Memphis. A informação é que isso não existe. O Corinthians, a atual direção do Corinthians, considera, sim, que o salário do Memphis é muito alto, né? Há quem diga que o Memphis ganha algo em torno de 6 milhões de reais por mês. Outros dizem que é 4 milhões de reais por mês. Enfim, somente a diretoria do Corinthians mesmo é que poderia falar abertamente a respeito deste assunto. Mas ele tem contrato com o Corinthians até a metade de 2026. E pelo menos, por enquanto, a informação é que ele vai cumprir o contrato, que ele vai permanecer no Corinthians. Então, por enquanto, esta informação é apenas especulação, não procede a informação de que o Memphis vai deixar o Corinthians. Por enquanto, porque tem a janela que vai abrir no dia 10 de julho
e o Memphis pode receber uma proposta da Europa, e aí a situação pode mudar, porque a multa rescisória dele é muito baixa. É uma multa rescisória de apenas 10 milhões de euros, e aí a situação pode ser alterada. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês as últimas informações do Timão. Vamos falar um pouquinho do mercadão da bola que continua agitado nesse final de semana no Corinthians. Após o Timão desistir da contratação do atacante Biel do Sport de Portugal, o Corinthians agora tem um plano B. O Timão encerrou as negociações com o Biel porque o Sport de Portugal queria 7 milhões de euros no atleta. Porém, o Corinthians fez uma oferta aí de 5 milhões de euros, mas o Sport deu a resposta ao Corinthians dizendo que não aceitaria, deu uma negativa no Corinthians. Então, o Biel fica para a próxima, nesse momento é página virada. A diretoria do Corinthians não confirma, mas a minha opinião é: o Corinthians não vai contratar o Biel porque há uma repercussão negativa por parte da torcida do Corinthians, dos ex-jogadores do Corinthians, que Biel tecnicamente é muito fraco, que Biel não vale 7 milhões de euros, que Biel tem as características que o técnico Dorival Júnior está buscando, porém não é o Biel esse jogador. O Corinthians precisa de um jogador com muito mais qualidade para chegar e não apenas compor elenco, e sim para ser titular absoluto. Corinthians quer um jogador com as características que o Wesley, lembra de Wesley do Corinthians? As mesmas características, porque o Wesley, ele quebrava a linha na sua velocidade e nos seus dribles. Porém, o Wesley tinha muita dificuldade para marcar gols. Esse era o problema de Wesley. Se o Wesley tivesse facilidade para marcar gols, era um jogador assim irretocável. Mas saiu do Corinthians porque ele fazia bela jogada, driblava, quebrava as linhas, mas na hora de fazer a conclusão, o Wesley não conseguia. Então ele tinha essa deficiência técnica para marcar gols. Mas as características que o Dorival Júnior está buscando num atleta são as mesmas que o Wesley tinha. O Wesley só tinha mesmo, como eu falei para vocês, a dificuldade para fazer a conclusão e se arrematar aí em gols. Corinthians continua aí buscando um atleta em final de contrato ou livre no mercado. Por quê? Porque o Corinthians hoje é um clube que deve aí em torno de 2,5 bilhões e não tem dinheiro para pagar, por exemplo, 10 milhões de dólares no atleta, 5 milhões de euros no atleta. O Corinthians não pode comprar direitos econômicos de jogador nenhum. Então o Corinthians está buscando aí jogador livre no mercado. E sinceramente, eu não acredito que nessa janela que se abre dia 10 de julho, o Corinthians vai contratar aí jogadores badalados. Eu não acredito nessa possibilidade. O Corinthians, né, que lutou para contratar o Biel, que fez de tudo, mas pela repercussão negativa o Corinthians desistiu, porque é muito dinheiro, 7 milhões de euros, é dinheiro demais para um clube brasileiro, e principalmente para um time tão endividado quanto é esse nosso Corinthians. Hoje o Corinthians passa por uma crise financeira, o Corinthians vive crise dentro e fora do campo, né? Então não tem dinheiro para comprar. Aí o Corinthians vem aí sondando a contratação do centroavante de 30 anos, Carlos Vinícius, que acabou deixando o Fulham da Inglaterra, está livre no mercado. Mas a informação é que o jogador fez uma pedida para o Corinthians de um salário de quase 2 milhões de reais por mês. Cara, ele está livre no mercado. Tudo bem, é a forma que o Corinthians busca? Sim. Por quê? O Corinthians quer jogador em final de contrato ou livre no mercado. Porque comprar os direitos econômicos do jogador, o Corinthians não tem condições. Mas vamos lá, detalhe por tudo isso. O detalhe é que o salário dele são quase 2 milhões de reais por mês.
E aí, a minha opinião. E para que o Corinthians vai contratar o Carlos Vinícius em final de carreira com mais de 30 anos para ser reserva de Yuri Roberto e pagar aí quase 2 milhões? Cara, isso não tem explicação. O Corinthians já fez isso no passado com o Pedro Raul. Contratou o Pedro Raul para ser reserva de Yuri Roberto e pagando a maior grana. Só que o Pedro Raul ganhava em torno de 750 ou 800 mil reais. E a pedida aí do Carlos Vinícius é de quase 2 milhões de reais. Se o Corinthians fizer uma coisa dessa, é irresponsabilidade atrás de irresponsabilidade. Jamais o Corinthians pode contratar um jogador em final de carreira para ser reserva de Roberto, ganhando em torno aí de quase 2 milhões por mês. O Corinthians está aí gerando economia com saída de Alex Santana. O Corinthians está gerando economia com saída de Giovani, com Pedro Raul, com Pedro Henrique, com Matheus Araújo, com Rony. E agora, por último, nesse início de semana, o Corinthians acabou rescindindo o contrato com Igor Coronado, que no período que teve no Corinthians faturou quase 40 milhões e ele acertou os seus direitos com o Corinthians. Fez um parcelamento em 18 parcelas para o Corinthians pagar aí em torno de 10 milhões de reais para Igor Coronado. Toda a economia que o Corinthians está fazendo com a saída desses atletas vai acabar fortalecendo o clube para fazer outras contratações. Mas o Corinthians errou muito nas contratações. Olha aí, Igor Coronado ganhando 2 milhões de reais para ficar no banco, no Corinthians. O titular do Corinthians, que é o Rodrigo Garro, o argentino, ganha em torno de 850 mil reais. Então o reserva ganhava mais do que o titular. Igor Coronado tem proposta da Arábia, né? Igor Coronado estava insatisfeito do Corinthians porque ele estava no banco. Então a melhor coisa que o Corinthians fez foi liberar, acertar com o jogador direito de margem, a premiação do Paulistão, o Corinthians acertou tudo, fez os parcelamentos, agora é só pagar, né? E o Igor Coronado vai seguir sua vida e o Corinthians vai seguir a vida dele. Para a lateral direita, o Corinthians está tentando aí, continua ainda interessado em David Pastor, um nome que agrada muito a diretoria do Corinthians, justamente porque ele pode chegar sem custo nenhum, apenas salário e direito de imagem, porque é um jogador que está livre também. Outro jogador que pode sair do Corinthians é Breno Bidon e Félix Tor, porque o Corinthians precisa de faturar em torno de 180 milhões de reais por ano com venda de atleta para honrar seus compromissos. O Corinthians já faturou 120 milhões com venda de alguns atletas, certo? Agora o Corinthians precisa faturar ainda mais 60. Se vender o Bruno Bidon por 25, 30 milhões de euros, o Corinthians já passa os 60 milhões de reais e já está com suas contas equacionadas. Então, provavelmente, na próxima janela que se abre dia 10, o Corinthians venderá o Breno Bidon e Félix Tor, que é outro jogador que o Corinthians quer vender, não quer mais continuar com ele. Tem uma conversa também que até o mês depois pode sair, porque a nova diretoria do Corinthians, na pessoa do presidente interino Osmar Stabile, está interessado, quer reduzir a folha salarial do Corinthians em 30%. Ou seja, a folha salarial do Corinthians, ela gira em torno aí de mais de 300 milhões por ano. Se o mês depois saísse, é o que ganha mais no clube. O Corinthians ia economizar aí mais de 3 milhões por mês, fora os objetivos do Memphis. Quando ele bate as suas metas, ele pode chegar até 6 milhões de reais mensais. Não tem um clube no Brasil que tenha a estrutura para pagar por qualquer jogador esse valor que o Corinthians paga. Então o Corinthians foi leviano, irresponsável em fazer um contrato com o holandês Memphis Depay com todas as modomias possíveis. Porque o Memphis pediu, o Corinthians deu. O Memphis tinha vontade de ir pro Flamengo, o Flamengo não aceitou. O Corinthians hoje paga aí 279 mil reais por mês para o Memphis morar em um hotel luxuoso que está entre os 20 melhores do mundo, com direito a 2 segurança, com direito a carro blindado
e uma cozinheira. Isso é uma brincadeira. Isso é uma falta de responsabilidade das pessoas que comandam o Corinthians. E por essa razão, o Corinthians hoje está aí no fundo do poço, com a dívida, no meu modo de analisar, no meu modo de avaliar. Para mim, essa dívida do Corinthians é impagável. Gente, quero agradecer pelo carinho, agradecer pelo apoio e pedir a todos meus amigos e minhas amigas que nos acompanham aqui no canal que deixe seu comentário aqui no vídeo, deixe seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar nosso vídeo para toda a nação. Deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo junto. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo em primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.